Melquisedeque e Cristo. O sacerdócio eterno do Rei da Jerusalém Celestial. A figura de Melquisedeque é uma das mais misteriosas e fascinantes da Bíblia. Ele aparece brevemente na narrativa de Gênesis, reaparece em uma profecia messiânica no livro dos Salmos, e séculos depois, é amplamente desenvolvido na carta aos Hebreus, como referência para o sacerdócio eterno de Cristo. Apesar de poucas menções, sua importância teológica é enorme, pois sua pessoa aponta diretamente para o Messias e revela a transição do sacerdócio temporário da lei para o sacerdócio perfeito e eterno do Evangelho. Neste estudo, analisaremos todas as passagens bíblicas que falam de Melquisedeque, suas características, sua função como tipo de Cristo e a diferença fundamental entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio eterno de Jesus, o verdadeiro Rei da Jerusalém Celestial. A primeira aparição de Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18, 20. Aqui, temos a primeira referência bíblica a Melquisedeque. Ele aparece repentinamente, sem introdução nem genealogia, e exerce uma dupla função: rei e sacerdote. Como rei de Salém, que muitos estudiosos identificam como Jerusalém, seu nome significa Rei de Justiça. Melqui, Nauá Rei, Zedeque, Nauá Justiça. Como sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoa Abraão após a vitória sobre os reis. Alguns aspectos importantes desse episódio: pão e vinho. Símbolos que mais tarde seriam retomados na ceia instituída por Cristo. Mateus 26, 26, 28. Bênção sobre Abraão. Melquisedeque exerce autoridade espiritual, mostrando-se superior, pois o menor é abençoado pelo maior. Hebreus 7, 7. Recebe o dízimo. Abraão reconhece sua grandeza e lhe entrega a 10ª parte dos despojos. Essa cena marca o início de um fio condutor que atravessa toda a Escritura. O sacerdócio de Melquisedeque não está ligado à genealogia ou à lei, mas a uma ordem eterna que se cumpre em Cristo. A profecia messiânica. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110, 4. Séculos depois de Abraão, o salmista Davi recebe a revelação de que o Messias seria não apenas rei, mas também sacerdote eterno. Aqui, Melquisedeque volta a ser mencionado como figura de referência para um sacerdócio diferente do levítico, estabelecido por juramento divino. Características destacadas. Juramento do Senhor. Deus mesmo garante a perpetuidade desse sacerdócio. Eterno. Diferente do sacerdócio temporário da lei, limitado pela morte. Ordem de Melquisedeque, não baseado em herança genealógica, como os levitas, mas em um chamado direto de Deus. Esse versículo é central para o Novo Testamento, pois aponta que o Messias cumpriria em si um sacerdócio perfeito e eterno. O testemunho da carta aos Hebreus. A maior exposição sobre Melquisedeque está em Hebreus 5 a 7. O autor mostra como Jesus cumpre plenamente o sacerdócio eterno anunciado no Salmo 110. Chamado por Deus: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6, 10. Jesus não tomou para si a glória do sacerdócio, mas foi chamado diretamente por Deus, assim como Melquisedeque, sacerdote eterno. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 20. Cristo entrou no Santo dos Santos Celestial, garantindo acesso a Deus de forma definitiva. Descrição de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, sendo primeiramente rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, 1-3. Aqui vemos características eternas: rei de justiça e rei de paz. Sem genealogia registrada, apontando para algo atemporal.
Figura semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Superioridade sobre Abraão. E considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Hebreus 7:4. A grandeza de Melquisedeque é vista até mesmo sobre Abraão, o pai da fé, mostrando a superioridade do seu sacerdócio. Sacerdócio diferente do levítico. Se, pois, a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque? Hebreus 7:11. O sacerdócio levítico não pôde levar o povo à perfeição. Era necessário outro sacerdócio, eterno e perfeito, baseado em juramento. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:21. O sacerdócio de Cristo é estabelecido com juramento divino, diferente do levítico, que se baseava apenas na genealogia. Diferenças entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio levítico, lei mosaica, baseado na genealogia da tribo de Levi. Somente descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. Limitado no tempo. Sacerdotes morriam e precisavam ser substituídos. Mediação imperfeita. Sacrifícios de animais que não removiam totalmente o pecado. Hebreus 10:4. Ministério terreno, limitado ao tabernáculo e ao templo. E o sacerdócio de Cristo, Evangelho, baseado no juramento divino, não em genealogia. Cristo é sacerdote eterno, imutável e único. Sacrifício perfeito. Ele se ofereceu uma vez por todas, obtendo redenção eterna. Hebreus 9:12. Ministério celestial. Cristo entrou no Santo dos Santos do céu, intercedendo por nós. Hebreus 9:24. Universal. Não restrito a Israel, mas válido para todos os que creem. Melquisedeque como tipo de Cristo. As semelhanças entre Melquisedeque e Cristo são notáveis. Rei de justiça e Rei de paz. Jesus é chamado de Senhor nossa justiça. Jeremias 23:6. E é o príncipe da paz. Isaías 9:6. Sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é o mediador único entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Sem genealogia, enquanto o sacerdócio levítico exigia registro genealógico, o sacerdócio de Cristo transcende linhagens humanas. Pão e vinho antecipam o sacrifício de Cristo e a ceia da nova aliança. Superioridade. Abraão se curva diante de Melquisedeque, e todos nós reconhecemos em Cristo o Senhor Supremo. Melquisedeque, portanto, é uma figura profética que aponta diretamente para Jesus, o verdadeiro Rei e sacerdote eterno. Cristo, o Rei da Jerusalém Celestial. Se Melquisedeque era rei de Salém, identificada por muitos como Jerusalém, Cristo é apresentado como o Rei da Jerusalém Celestial. Mas chegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos. Hebreus 12:22. Jesus reina não sobre uma cidade terrena, mas sobre a Jerusalém eterna. Ele é o soberano que une em si a justiça e a paz, o Rei que governa para sempre, e o sumo sacerdote que intercede continuamente por nós. Aplicações para a vida cristã. Confiança na obra perfeita de Cristo. Não dependemos de sacrifícios humanos ou de rituais, mas do sacrifício único de Jesus. Segurança eterna. Seu sacerdócio não acaba. Ele vive para interceder por nós. Hebreus 7:25. Chamado à santidade. Como filhos do Rei de Justiça e Paz, somos chamados a viver em retidão e reconciliação. Esperança celestial. Nossa pátria não é terrena, mas a Jerusalém celestial, onde reinaremos com Cristo. Conclusão. Melquisedeque surge brevemente em Gênesis, reaparece em Salmos como profecia, e é plenamente revelado em Hebreus como sombra do sacerdócio de Cristo. Ele é apresentado como Rei de Justiça e Paz, sacerdote eterno e superior a Abraão, apontando para o Messias. O sacerdócio levítico, baseado na lei, era temporário, limitado e imperfeito. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é eterno, perfeito e eficaz, garantindo-nos acesso direto a Deus e redenção definitiva. Cristo é o verdadeiro Rei da Jerusalém Celestial, o único sumo sacerdote capaz de salvar plenamente os que se achegam a Deus por ele. Assim, em Jesus,
Cumpriu-se aquilo que Melquisedeque apenas prefigurava: um sacerdócio eterno, uma realeza justa e pacífica, e a esperança viva da comunhão eterna com Deus.